que é 2-5-1 menor? Né? O 2-5-1 menor é a progressão que resolve no acorde menor. Então, por exemplo, geralmente o 2 ele vem meio diminuto, fazendo aqui para Dó. Né? Então, o 2 vem meio diminuto, o 5 geralmente é quinta aumentada, ele tem nona menor, nona aumentada, geralmente ele tem uma dessas tensões assim, quinta aumentada ou bemol 13, geralmente você faz isso para conduzir para o menor, ele conduz melhor para o menor. Obviamente não significa que você não possa usar um 13 para resolver no menor, mas é mais comum você usar o B13 para resolver no menor. Tá? E depois quando você chega no 1, o 1 é menor, senão não era 2-5 para chegar no menor. Né? Tá? Então a progressão aqui, por exemplo, em Dó fica Ré meio diminuto, Sol 7 com a quinta aumentada, chegando no Dó menor. Beleza. Agora, o que é criar frases? Bom, ao contrário do que geralmente se pensa, criar frases, geralmente as pessoas pensam o quê? Eu vou criar do nada, eu vou, baseado nas escalas, eu vou criar as frases. Mas não é bem assim, não. Criar frases é você elaborar ideias a partir de algumas outras ideias que já existem, vamos dizer assim. Que aqui, no método DNA da improvisação, eu chamo de matrizes. Então essas matrizes, elas são os elementos, literalmente elas é que são as palavras que você vai usar para conectar e formar as suas frases. As escalas, as notas das escalas, elas, se eu fosse fazer uma comparação, seria mais como se fossem as sílabas de palavras. É muito difícil você, sem referência nenhuma, você criar frases a partir das notas de uma escala. Se você nunca tirou uma frase ou nunca ouviu alguém tocar essas frases e nunca parou para analisar nota a nota ali o que esse cara está fazendo, você só sabe o shape da escala, dificilmente você vai chegar numa frase que te satisfaça, que seja legal para você, que você ouça e fale assim, nossa, isso está bonito. Por quê? Porque é muito aleatório você pegar as notas das escalas e combinar. Né? Depois de um tempo que você já passou por esse processo das matrizes, ou conscientemente ou inconscientemente, tipo, você foi aprendendo com a vida, o cara que passou por isso, ele tem essas ideias de matrizes na mão dele e ele combina as notas das escalas. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é acessar essas estruturas que você precisa ver primeiro. Então, é importante desmistificar isso e você entender que criar frases é variar de acordo com a linguagem que você quer tocar. É muito idiomático. Essa comparação é a melhor que tem, assim, que eu acho. Que você pensar nas escalas, em notas das escalas, é como se você estivesse tentando juntar sílabas aleatórias para formar frases. Dificilmente você vai conseguir obter sucesso em formar uma frase, vamos supor, numa outra língua que você não conhece, dessa forma. Vai ser muito aleatório. Então, você primeiro precisa de umas estruturas para internalizar essas estruturas e daí você cria as suas frases combinando essas estruturas, assim como a gente faz em português, entende? Você não aprendeu, você não vai sair juntando sílabas aleatórias, ba, le, din, dom, sabe? Você não está falando nada, você precisa primeiro pegar as palavras, e mais do que as palavras, você precisa aprender como encaixar essas palavras, sujeito, verbo, complemento, algumas coisas que fazem sentido para quem está ouvindo do outro lado. E outra coisa, outro ponto o que é, então, improvisar sem pensar em escalas? Bom, aí você, depois que você já internalizou essas matrizes, essas ideias que vão construir as suas frases, depois que você já internalizou, chegou a um ponto de estar com elas num nível subconsciente, elas vão sair sem você pensar. Então, as escalas estão embutidas nessas matrizes, os arpejos, as notas cromáticas, todos esses elementos já estão embutidos e como você já chegou num ponto de internalizar, de estar subconsciente para você, você não está pensando nas escalas, você está tocando as escalas, mas você não está pensando nas escalas. Então, vamos começar pelo 2, pelo segundo grau. Primeira coisa é o seguinte, como é que a gente vai solar por cima desse acorde?
E aí eu vou te dar duas perspectivas aqui. Uma de um jeito mais tradicional e outra do jeito do método DNA da improvisação. Então, olha só. O jeito tradicional é pensar o quê? Pensar em escalas. Então, quando eu faço esse acorde de Ré meio diminuto, eu vou pensar em escalas. Então, a possibilidade que eu tenho aqui é de escala Lócreo ou Lócreo com nona maior. Né? Até funciona. Né? Por exemplo, se eu colocar aqui um acorde 3, 4. meio diminuto rolando, eu posso fazer a escala. Ela funciona, aliás, essa escala ela se encaixa perfeitamente nesse acorde. Ótimo. A grande questão é que, pelo jeito tradicional, eu vou ter que ficar pensando nas escalas e eu vou ter que ficar fazendo cálculo para improvisar. E isso vai tirar a minha velocidade de raciocínio e a minha capacidade de conectar um acorde no outro. Por quê? Porque numa música eu não vou ficar aqui 10 minutos nesse acorde para dar tempo de pensar. Não, ela geralmente vai acontecer assim, ó. E já mudou, e assim vai, né? Por quê? Quando eu estou tocando num ambiente que tem uma harmonia dessa, numa música que tem uma harmonia que geralmente tem essas progressões 2/5, essas progressões acontecem muito rápido. E pensar nas escalas para tocar vai me levar a travar. Eu não vou conseguir, porque eu simplesmente vou ficar pensando para acessar uma escala toda a vida. Não vai rolar. Agora, eu vou te dar uma outra visão, que é a visão do DNA da improvisação, que é o quê? Eu vou desenhar, eu vou aprender as matrizes para desenhar esse acorde melodicamente. E assim, de cara você percebe o seguinte, que esse acorde de Ré meio diminuto, se você tira o baixo, ele é um Fá menor. Então, o que acontece? No método DNA da improvisação, eu vou aprender, através das matrizes, a internalizar movimentos melódicos para desenhar melodicamente, criar linhas melódicas para um acorde maior, menor, nesse caso aqui, menor. Então, se eu sei tocar por cima do acorde de Fá menor, por exemplo, mas não é que eu estou tocando a escala de Fá menor ou que eu estou tocando um arpejo de Fá menor. Eu sei criar melodias em cima de Fá menor por conta das matrizes. Quando eu sei fazer isso, o que acontece? O resultado é que eu acesso esse acorde, a escala está embutida, mas não necessariamente eu estou pensando na escala. E por que essa maneira de acessar o som, de acessar as frases, te leva a improvisar sem pensar em escala? Para começo de conversa, porque você não está vendo as escalas, você não depende de shape, de escala para tocar. E outra coisa é que esses movimentos, essas matrizes, elas são internalizadas. Então, por exemplo, eu vou colocar o backing track aqui e vou tocar um pouquinho por cima, utilizando essas ideias matrizes sobre Fá menor, que vai resultar que vai funcionar bem por cima do Ré meio diminuto. Saca 3, só como que soa. 4. Sacou? É diferente. Então eu estou usando aqui várias matrizes que eu já internalizei. Na verdade, eu não escolho elas. Elas vão acontecendo na minha mão, porque eu treinei elas várias vezes até isso ficar subconsciente para mim. Então eu vou fazendo escolhas e vou combinando, assim como eu estou combinando as palavras agora para me comunicar com você. Eu já sabia que eu ia falar, eu já tinha definido para dar essa aula aqui, eu já tinha definido que eu ia falar do 2-5-1, que eu ia começar primeiro a falar do 2 e assim por diante, falar acorde por acorde, mas eu não tinha definido palavra por palavra para te falar. Agora, como eu sou fluente na língua portuguesa e eu sei as nuances da língua, ou seja, as matrizes da língua, eu consigo estruturar as minhas frases. E é isso que você tem que pensar. E se você só pensar nas escalas e tentar criar uma melodia a partir disso, é muito vago. É aquele exemplo que eu dei anteriormente. É como se você pegasse sílabas soltas e tentasse formar frases. Dificilmente você vai conseguir criar alguma coisa que faça sentido. Obviamente em português você faz, porque isso já está natural para você. E você já sabe as matrizes do português. Mas se você tentar fazer isso com, sei lá, com inglês, você dificilmente vai conseguir. Para não dizer impossível se você não fala a língua.
Entendeu? Então, a dificuldade de colocar a teoria na prática vem daqui. De eu pegar uma coisa que está muito fragmentada, como por exemplo as notas de uma escala, e tentar construir ideias. É por isso que a sua teoria não vai para a prática. Agora, a partir do momento que você focar em internalizar as matrizes, assim como você já deve ter internalizado os shapes das escalas, por exemplo, sei lá, os shapes da pentatônica, os shapes da escala maior, os shapes de arpejos, que são coisas importantes, mas que não é o que vai te levar a improvisar com fluência e não vai desenvolver o seu fraseado. Então, se você foca agora em internalizar estruturas melódicas que fazem sentido, essas estruturas vão pular na sua mão. Isso é óbvio. Então, o que acontece? Do jeito tradicional, você vai achar que improvisação não dá para você. Entendeu? Você vai realmente pensar, cara, isso aí não é para mim. E de fato não é. Acho que qualquer pessoa que tentar por esse caminho não vai se sentir frustrado. Saiba que todo mundo que improvisa bem, ele absorveu a linguagem, as matrizes, de um jeito ou de outro. Pensa numa coisa, se a gente fizer uma analogia, eu colocar um prego na parede com um martelo, é óbvio que é possível, né? Mesmo que a minha habilidade de colocar um prego na parede não seja tão boa assim. Agora, com a mão, nem se eu tiver habilidade, eu vou conseguir, entende? Porque eu não estou usando a ferramenta certa. Então é mais ou menos por aí. E você repara que isso aqui já te leva a fazer com que o solo soe legal e diferente. Eu vou até recortar agora aqui algumas ideias, vou te dar alguns exemplos. Olha só, dentro desse acorde você vai fazer isso aqui, ó. Olha como soa. 3, 4. Eu poderia fazer outras aqui, como por exemplo. Mas fica com essa aqui. Toca isso por cima de um acorde meio diminuto assim que você vai ver que soa.